Olá pessoal, nesta gravação nós vamos fazer uma breve introdução ao uso de funções, mais especificamente funções para calcular o somatório e função para calcular a média aritmética entre os valores. Para tanto, eu já trouxe uma planilha semi-preenchida para vocês com totais de vendas em uma determinada loja de comércio entre janeiro e dezembro para os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, respectivamente. Em outras palavras, em fevereiro de 2011, a loja vendeu R$ 3.567. O objetivo nosso é formatar um pouco essa planilha e fazer o cálculo do total de venda para cada ano, calcular a média de venda em determinado ano e também calcular a média mensal de vendas ao longo dos 4 anos sendo estudados em questão. Mas vamos começar primeiro, como eu estou trabalhando com valor numérico, uma forma fácil e talvez mais elegante de organizar os valores é formatá-los com casas decimais. Afinal de contas, quando trabalhamos com valores monetários, os centavos são importantes, e também com o símbolo monetário utilizado, no nosso caso, real. Dessa forma, eu vou selecionar. Cliquei com o botão do mouse esquerdo, segurei, estou arrastando para selecionar toda a minha planilha. Vou selecionar até essas partes que ainda não estão calculadas. O que eu vou fazer agora, eu vou vir na barra de ferramentas e nós vamos encontrar esse ícone aqui. Esse ícone, conforme você pode ver pelo tooltip, é um formato numérico de moeda. Então eu vou clicar e observe que automaticamente o LibreOffice Calc insere para mim o símbolo monetário nosso, separa as milhares com ponto e os centavos com vírgula, usando duas casas decimais, conforme vocês podem ver. Então assim talvez fique mais real com aquilo que nós queremos desenvolver. Então, dentro dessa parte aqui, eu quero calcular o total de vendas de janeiro a dezembro de 2010. Para podermos fazer isso, é muito simples, basta usar o somatório. Uma das maneiras que eu tenho é justamente clicar aqui e vir na minha própria barra de fórmulas e clicar na função soma. Observe que o LibreOffice Calc é inteligente o suficiente para tentar adivinhar qual que é o range, qual que é a faixa de valores que você quer somar. Não é perfeito, mas já começa a auxiliar. Observe que o LibreOffice Calc selecionou entre as células B3 e as células B16, mas o B3 eu não quero somar porque é um ano, não é um valor para ser somado. E o B16 não tem nada, então não faz sentido. Então eu vou só apenas fazer um ajuste. Observe que virou uma mãozinha aqui. Eu vou clicar com o botão do mouse e só vou descer uma linha aqui. Desci. Então agora eu começo no B4, mas eu também não vou até o B17. Não é objetivo ir até o B17, né? Então o que eu vou fazer aqui, coloquei um item a mais aqui, vou só mudar aqui para B16. Ou seja, agora eu somei justamente os valores que estão nas células que vão de B4 a B15. Na verdade aqui então não é B16, o certo é B15. Posso também ajustar por aqui, conforme vocês podem ver, em vez de ajustar diretamente na fórmula. Então eu quero ir só até o B15. Vamos tirar esse C aqui, esqueci de dar um Enter. Pronto, então agora a minha fórmula está calculando justamente a soma entre as células B4 e B15. Em vez de eu fazer a mesma coisa aqui, conforme nós já vimos, eu posso utilizar o auto-preenchimento. Então eu vou pegar aqui, clicar, arrastar, para que todas essas linhas consigam fazer justamente a soma dos valores de vendas dentro desse período. Da mesma forma, eu posso calcular agora a média. Para calcularmos a média, mas antes ainda de calcularmos a média, vamos só verificar que agora essas células com valores de total, elas estão associadas dinamicamente com os valores presentes dentro do range. Ou seja, essa célula 50.578, ela é a soma do E4 até o E15. Ou seja, se eu mudar algum valor aqui, automaticamente vai refletir nesse meu total. Por exemplo, em vez de ser 5.203, eu vou mudar para 5.303. Vou somar R$100 aqui.
automaticamente o meu total aqui vai ter que somar R$100 também. Então vou vir aqui, vou mudar para 5.303 e observe que o meu total automaticamente também já foi atualizado. Ou seja, essas minhas células agora estão amarradas dinamicamente com o conteúdo presente dentro da minha planilha. Para calcular a média, nós podemos usar a função média e selecionar qual que é o range, qual que é a faixa de valores que eu pretendo trabalhar. Então, eu vou clicar aqui porque eu quero selecionar a média que vai entre janeiro e dezembro. Então, eu quero a função média. Primeiro eu vou colocar igual média. Observe que o autocompletar já aparece para mim. Então, eu vou dar até um Enter aqui. Agora eu tenho que selecionar qual que é a faixa de valores. Eu quero a média que vai de janeiro até dezembro. Cliquei com o botão Shift, segurei e cliquei na última célula. Vou fazer de novo para vocês. Eu quero a média. Cliquei na primeira célula, quero a média que vai de B4. Segurei a tecla Shift do meu teclado e cliquei na última célula que eu quero que seja presente na média. Então eu vou fazer a média do B4 ao B15 e vou dar um Enter aqui. Então foi calculada a média de vendas para o ano de 2010. Mais uma vez, como é semelhante às outras, basta eu clicar e arrastar para calcular a média dessas minhas outras colunas. Observe que agora todas as médias foram calculadas e nós podemos ver claramente que a menor média de vendas foi no período de 2012, onde nós tivemos uma média de vendas de R$3.750, sendo que a média, todo o valor total de compras feitas no mês, dividido por 12, basicamente. Já a média mensal, podemos calcular, então a média mensal basicamente vai somar do B4 ao E4 e dividido por 1, 2, 3, 4. Então a média mensal, vou mostrar uma outra forma aqui, em vez de eu selecionar, vou colocar igual e vou digitar diretamente aqui na minha barra de fórmulas, que é outra possibilidade. Vou fazer média. Observe que eu poderia fazer B4 mais C4 mais D4 mais E4 dividido por 4. Mas eu já tenho uma função própria para isso, para evitar que eu tenha que digitar isso tudo. Então eu só vou colocar média, vou abrir parênteses e vou selecionar de outra forma agora. Vou clicar aqui, B4. Segurei apenas a tecla Ctrl agora, não o Shift. Selecionei o C4. Acompanhe aqui em cima na barra de fórmula que na medida que eu estou com o Ctrl segurado, a tecla Ctrl do meu teclado, à medida que eu clico aqui, uma nova célula é exibida na minha fórmula. Aqui também. E por final, eu só fecho parênteses. Então, eu quero a média que vai de B4 até E4. A média está aqui. Então, a média de vendas para o mês de janeiro, nesses 4 anos, é de R$ 5.726,50. Mais uma vez, aproveitando o auto-preenchimento, vou clicar e arrastar para que seja calculada a média mensal para todos os meses em todos os anos. Conforme vocês podem ver, já foi calculado automaticamente e podemos ver que o mês de dezembro, aparentemente, é o mês que menos vende dentro dessa nossa simulação. Então, dessa forma, nós conseguimos aprender de forma bem rápida como calcular, usando funções pré-definidas pelo LibreOffice Calc, que são as funções soma e função média, para calcular a soma de valores e a média aritmética, respectivamente.